do Alto José do Pinho, pelo menos na rua, que faz parte do Alto José do Pinho, não chega a ficar tão alto, a gente está no meio, literalmente, do alto, né? Não no meio da rua, a gente está na residência da nossa irmã Zefinha, nossa irmã Duninha, o Felipe, da Ajuda de Deus, nesse culto das quartas-feiras, em nome do Senhor Jesus, agora sendo assistido por muita gente, depois vai outros tantos estar assistindo pelo YouTube. Estamos no Facebook do Acorda Bênção, o perfil para quem quiser compartilhar aí, em nome de Jesus. Como já disse, feliz, antes de começar essa transmissão, feliz porque estou com a minha sobrinha Ingrid, glória a Deus, e conhecendo as irmãs nessa noite que estão nos visitando, nos sentimos honrados, amém, lisonjeados com a vossa presença. Voltem sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças ao nosso cinegrafista, operador técnico de áudio e etc e tal, o Felipe, que é possível essa retransmissão. Amém? Uma bênção, Felipe. Glória a Deus. E nós temos recebido de Deus muita coisa já nessa noite, em o nome de Jesus. A nossa irmã, eu não lembro o nome dela, a missionária que louvou a Deus, como é o nome da missionária, Elza. Ela trouxe uma palavra extraordinária, o exemplo da nossa irmã Cleide, que também nos trouxe uma palavra de Deus, né? E quando a nossa irmã Elza estava falando, me confirmava ao coração, o Espírito Santo, dessa abordagem que a gente pensava em fazer hoje, que é sobre a reciprocidade de Deus. Deus é o ser mais recíproco que a gente possa encontrar, que a gente possa imaginar. Amém, amados? Reciprocidade é fazer voltar. E olhe que, na verdade, quem somos nós, né, para fazer voltar para Deus? Porque Deus é o nosso Criador, né? A nossa origem está em Deus. Foi Deus quem nos criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dispensa até dizer que Deus veio primeiro, né? Diga-se de passagem, ele é o alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último. Louvado seja Deus. Né? Então, falar falar dessa reciprocidade de Deus parece algo até fora do contexto teológico, por conta exatamente dessa sistemática que nós viemos depois. Ou seja, nós somos criaturas e Deus é o Criador. Mas quando eu digo que Deus é recíproco, é porque Deus não deve nada a ninguém. Amém, amados? Deus não deve nada a ninguém. Nós que somos devedores a Deus. Não é? Deus não deve nada a ninguém e, obviamente, nós devemos ser gratos. Amém, amados? Amém. Mas o que eu quero me referir a essa reciprocidade de Deus é exatamente por Deus reconhecer todos os nossos esforços, todos os nossos empenhos e fazer com que nós nos sintamos satisfeitos. Nós, como eu disse em uma abordagem aqui no culto passado, e nem concluí o raciocínio na ocasião, é que nós não devemos fazer nada para Deus por interesse. Nós devemos fazer as coisas para Deus por sermos gratos a Ele, né? Por sermos devedor, e devemos fazer as coisas para Deus se é que queremos ser-lhe agradável. Amém, amados? Amém. Então devemos fazer as coisas para Deus por sermos devedor, por gratidão, amém? Amém? E por querer ser agradável a Ele. Ninguém faça nada para Deus pensando em receber, porque você já tem recebido muito. Glória de Deus. Glória a Deus. E a tendência é receber mais. E esse receber de Deus, ele é incondicional. Porque mesmo, de repente, você não fazendo nada, é Deus quem lhe faz ser o que você é, ter o que você tem e chegar aonde você chegou. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque Deus assiste a todo mundo. Deus assiste a todo mundo. Em Mateus, a gente aprende que ele abençoa os bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Porque não existe nada mais importante para Deus do que a vida humana, independente de ser convertido ou não. Estamos falando de conversão. Conversão, como diz a linguagem mais antiga, são outros 500. Salvação são outros 500. Deus abençoa a todos, indistintamente. Eu me lembro que quando eu me converti, entre muitas questões que eu me deparei comigo mesmo, foi a de ouvir alguns irmãos dizerem que Deus ama mais a pessoa que está fora da igreja do que quem está dentro da igreja. Porque quem está dentro da igreja já está salvo. Eu disse, então eu vou sair da igreja para Deus me amar mais? Não. Deus ama todo mundo igual. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. E diga-se de passagem, com Deus não existe preferência. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Amém, amado? Amém. Digam comigo, Deus não faz preferência. Ou seja, Deus não ama mais a fulano do que a Beltrano e de que a Ciclano. Deus não ama mais um do que o outro. A gente, às vezes, por conta das adversidades, das circunstâncias difíceis da vida, fica querendo aferir o amor de Deus. Tem muita gente que diz, eu acho que Deus não me ama, porque eu estou passando por isso. Eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que Deus não me ama por causa disso, e aquilo outro. Não, para de aferir o amor de Deus por causa das circunstâncias da vida. Para de aferir o amor de Deus porque a oração não está sendo respondida como você gostaria que fosse respondida. Para de aferir o amor de Deus por causa das coisas que não estão funcionando como você gostaria que estivesse acontecendo. Não, para de aferir o amor de Deus com essas circunstâncias, porque o amor de Deus por você sempre foi, é e será grande. Aleluia. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, disse João, porque ele não consegue descrever a imensidão do amor de Deus. Como diz o apóstolo, não tem como medir a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus. Não tem como descrever o amor de Deus. O amor de Deus ainda se compara, na verdade, ao amor de uma mãe. Mas o amor de Deus é maior. Porque ele ainda chega a dizer que ainda que aquela que te amamentou venha esquecer de ti, todavia Deus nunca esquecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para uma mãe esquecer o filho que amamentou é um negócio difícil, né? Se não for pelo carinho, pelas mordidas que recebeu no bico do peito. Não dá para esquecer. Não é verdade? Então, irmão, o amor de Deus é maior. E Deus, olha, não tem como aferir o amor de Deus. Já João ainda diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus não faz preferência, mas existe um princípio da prioridade, que é onde entra a reciprocidade do divino. Amém? Amém. Como está escrito, se me amas, João 14, 23, guardas a minha palavra, viremos e faremos em ti morada. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Será amado de meu Pai. Olha aí. Quem me ama, será amado de meu Pai. Viremos e faremos nele morada. Amém? Então, para darmos continuidade a esta fala da reciprocidade de Deus, Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Amém. Vou parar aqui, porque apesar de eu estar sem óculos, mas eu acho, confiram aí, que tem um ponto, né? Tem um ponto. Até porque a próxima letra é com letra maiúscula, a próxima frase é com letra maiúscula, eu não estou enxergando direito, mas deve ter um ponto aqui. Né? Chegai-vos a Deus, está até procurando óculos. E ele se chegará a vós. Aí já muda de assunto. Limpai as mãos dos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Mas esse trecho aqui, chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós. Primeira palavra que veio ao meu coração ao lermos este versículo, depois dessa confirmação do Espírito, usando a sua serva, né, é que a nossa maior falta é não se chegar a Deus. O que tem de gente distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja. O que tem de gente distante de Deus, mesmo com a roupagem religiosa. O que tem de gente distante de Deus, mesmo ainda defendendo a postura de cristão, o nome de cristão, né? Que é obviamente mais excelente do que ser crente, porque crente até o diabo é. Não é, irmãos? É verdade. O que tem de gente, mesmo em cima de púlpito, distante de Deus. Né? Então, é a nossa maior falta. A distância de Deus gera um vazio imenso. Eu não estou dizendo que o fato de, se você está me assistindo agora, me ouvindo, venha dizer que está distante de Deus por causa, de repente, de uma depressão. E a gente entende, é uma patologia tida como universal, é algo que os psicólogos dizem, não da mente exatamente, porque a mente ela é abstrata, né? Não, por isso que alguns até reprovam a expressão doença mental, ou saúde mental, né? Porque não se tira a radiografia da mente, não se faz tomografia da mente, não se faz exame da mente, né? Mas a gente entende que é algo neurológico, é algo das emoções. Então, a depressão, que é algo mais profundo, é algo da alma. O remédio não vai. O remédio não vai lá. Não é, irmãos? E supostamente, quando a gente faz uma abordagem voltada para a religião, para a fé, para o espiritual, aí muitos chegam até a afirmar que a depressão ela é a ausência de Deus. Mas eu não quero afirmar isso aqui e nem estou afirmando. Porque depressão é uma ação realmente forte do diabo na mente das pessoas, levando as pessoas para baixo, para o enclausuramento. Né? E em alguns casos, a pessoa até comete a eutanásia ou o suicídio. Então, por isso que a depressão não é vista, obviamente, com bons olhos. E, de fato, não é coisa boa. Mas também não exatamente significa que a depressão seja possessão maligna. Mas, de fato, é uma das sintomáticas muito profunda de uma vida distante de Deus. Não é Deus distante da pessoa, é a pessoa distante de Deus. Tá? Mas acontece de a depressão não ser exatamente uma distância de Deus relacionada à intriga da pessoa com Deus, de uma vida pecaminosa, de uma vida de rebeldia, de uma vida de desvio da presença de Deus. Até porque nós temos um personagem na Bíblia que Tiago diz: olha para Elias. Olha para Elias. Elias mandou o cosmo parar. Elias disse: não vai chover segundo a minha ordem. Elias, profeta, clamou a Deus e veio fogo do céu e lambeu o altar que estava ensopado de água. E o altar, quando ele invocou a Deus, pegou fogo. Parecia mais que a água que estava ali, era gasolina. Mas este profeta, que inclusive calou os profetas de Baal, entrou na caverna. E dentro da caverna, ele desejou a morte. Então, aquele é um momento de depressão no profeta. E é inadmissível conceber que o profeta Elias estava distante de Deus. Né?
Até porque Elias também, mais tarde, depois disso, ele representa a igreja militante, que será arrebatada com a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus, fique bem claro, está voltando e a igreja vai ser arrebatada. Amém? A igreja militante. Não militante politicamente, não militante partidariamente, porque quando a gente fala de militância, o pessoal associa logo a política. A gente não está aqui para fazer política, muito menos essa nojenta partidária. A gente está aqui para batalhar contra, não a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Amém, amado? A gente está aqui na luta contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra o mundo, contra o adversário das nossas almas. Por isso que a igreja militante, a gente está na milícia, a gente está na peleja, a gente está na batalha, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, Elias representa essa igreja, sabe por quê? Porque ele foi trasladado vivo, ele foi arrebatado vivo. Amém, irmãos? Ele não morreu, é exemplo de Enoque, ele não morreu. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que tem, sabe, amados, essas referências espirituais, mas em um determinado momento ele deseja a morte. É óbvio que ali ele está, porque todos nós temos esses momentos, assustado, ele estava sob a ameaça de Jezabel. Ele estava se sentindo só, porque ele não tinha, de repente, apoiadores na sua visão, ao seu alcance, no seu raio de alcance. Ele não tinha apoiadores, Felipe, que ele pudesse estar ouvindo-os. Ele não tinha apoiadores presenciais. Na época não tinha internet para ele saber se o cara estava online. Você estava conectado lá no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, no TokTok. Ele não tinha como saber que tinha outros profetas que também não tinham dobrado o joelho diante de Baal. Ele estava se sentindo só. E supostamente aquele momento é um momento de distanciamento de Deus. Então nem sempre depressão é uma ausência de Deus. Então cada caso é um caso que deve ser analisado com muito cuidado, com a lupa do Espírito Santo, para não estar condenando ninguém e ao invés de ajudar a piorar. Já pensou, amados? Se a pessoa que está deprimida, eu dizer para ela assim, você está distante de Deus? Isso não é bom. Então pode não ser o seu caso. Você está aí para baixo. Mas de repente está faltando, obviamente, em você uma atitude. Está faltando uma atitude. Uma atitude como a da mulher que já foi mencionada nessa noite no culto passado, eu até mencionei ela. A mulher do fluxo de sangue, que perdia sangue durante 12 anos. Misericórdia, como não estava aquela mulher de anêmica, e fraca, né? Porque o sangue é a alma do corpo, diz a Bíblia. E a gente precisa fazer uma reposição logo de líquido, de nutrientes, para que o sangue se restabeleça em nosso organismo, senão a gente fica fraco. Quem é doador de sangue sabe, se for do Hemocentro aqui de Pernambuco, o Hemop, e tirar lá uns litros de sangue, tem que esperar e fazer um lanche, para poder rapidinho se recompor. Senão o cara dá uma tontura, cai e morreu. Morreu de quem tirou um litro de sangue. É bronca. Então, como não estava aquela mulher? Mas ela tomou uma atitude. Eu sei que não é fácil. De repente, Deus está falando com alguém nessa noite, né? Porque não era bem o que eu estava pensando em falar aqui de depressão, mas de repente Deus está falando com alguém para dizer que não é fácil, mas tem que tomar uma atitude. Porque a batalha é na sua cabeça. E não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio de tarja preta que vai resolver se você não tomar uma atitude. Se você não acordar para Jesus. Porque o que está faltando é você vir a um culto como esse. O que está faltando é você participar de um bom momento de louvor.
O que está faltando é você dobrar os joelhos. Mas, pastor, eu não tenho forças para dobrar os joelhos. Parece ser fácil dobrar os joelhos, irmão. Mas tem hora que não é. Então se deite no chão. Ah, pastor, mas eu não consigo orar. Eu não consigo falar, eu sei o que é isso. Eu estava dizendo aqui nessa noite que fiz oração, mas eu não fiz oração verbalizando, eu não fiz oração gritando, eu não fiz um clamor, eu orei na mente. Aleluia, Jesus. E às vezes falta até palavras no raciocínio, que ele deixa de ser lógico, o raciocínio. Mas eu quero dizer a você que Deus entende. Glória a Deus. Aleluia, como diz o poeta, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me entendeu sem nenhuma explicação. Louvado seja Deus. Quem aqui já orou sem explicação? Né? Quem aqui já orou sem um raciocínio se ajustar? Você não sabe nem o que dizer. A oração de Ana foi uma oração até racional, porque ela só balbuceia. Mas só Deus sabe como estava a confusão ali dentro da cabeça de Ana. Está faltando isso. E eu quero dizer que Deus, Ele responde. Sabe, amados? Porque está escrito, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Haverá resposta de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Haverá resposta de Deus para a tua vida. Haverá solução de Deus para a tua vida. Haverá intervenção de Deus para a tua vida. O maior problema nosso é exatamente o não se aproximar de Deus. E aí, irmão? Sem Deus, disse Jesus, nada podeis fazer. Porque Ele é Deus. E Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, é importante que nós tomemos essa atitude, sabe? Que mesmo sem palavras, sem muito, vamos dizer, carnaval. Você vê que crente também que é carnaval, né? Então vamos usar uma palavra para substituir carnaval. Sem muita fervorosidade, né? Vamos usar essa palavra. Principalmente a gente que é pentecostal, né? A gente gosta de clamor, a gente gosta de oração de voz alta, a gente gosta. Quem é pentecostal aqui dá glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu gosto de glória. Glória. Aleluia. Eu conheço as pessoas que não gostam muito de crente, eles dizem assim, Deus é surdo para estar ouvindo esses crentes. Começa a gritar assim, né? Então, as pessoas que não gostam de crente, gostam de criticar, né? Deus é surdo para estar gritando. E precisa disso, Não é, bom? Louvado seja. E às vezes não precisa realmente não, até porque a pessoa às vezes não está com muita disposição para isso. Mas se chegue a Deus, e Deus se chegará a você. Essa reciprocidade divina é que faz com que nós não fiquemos sem resposta. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 está escrito: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que de fato Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Quem busca a Deus nunca volta de mão vazia. Aleluia. Quem busca a Deus nunca volta do mesmo jeito. E o que é buscar a Deus, pastor? É ir de onde eu estou aí para a rua principal, no Alto José do Pino? Não necessariamente. Mas se vir na quarta-feira para esse culto aqui, vai sentir Deus. Glória a Deus. Amém. Quer buscar a Deus, eu sair da minha casa para ir para um templo? Não necessariamente. Como disse Paulo, ao ter chegado no meio dos atenienses, na Grécia, ele disse, olha, Deus é tão real, que a qualquer hora você pode esbarrar nele. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. Quem está aqui é Deus. Amém, amados? Deus é tão real. Aleluia, que disse Paulo aos atenienses, pode esbarrar nele. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele é onipresente. Eu quero falar dessa onipresença de Deus. Porque de repente da onipotência, você já tem conhecimento. O fato de Deus ser o Todo-Poderoso. Ah, quem não sabe que Deus é o Todo-Poderoso? Aleluia. Deus é Todo-Poderoso. E Ele é o único que tem todo o poder. Por isso que é onipotente. Deus é o único que sabe todas as coisas. Por isso que é onisciente. Oni de único. Amém? Ciente de ciência, de conhecimento.
Deus é o único que tem todo o conhecimento, toda a ciência, todo o saber. Mas Deus é onipresente. Ele é aquele que está, sempre está, em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Ele não sobe, ele não desce, porque ele está. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Mas pastor, Deus não sobe, Deus não desce, Deus não vai. Essa expressão, Deus subir, Deus descer, Deus ir, é uma expressão antropomórfica. É uma expressão, são ações humanas aplicadas a Deus. Porque se o céu é o seu trono e a terra é o estrado de seus pés, o que é céu, Deus está sentado. O que é terra, ele está botando pé. Amém? Então ele está ocupando tudo. Amém, amados? Amém. Por isso que ele é onipresente. E onde estiver um ser humano, não é necessariamente convertido. Onde estiver um ser humano, ali está Deus. Para acudir, para socorrer, para livrar. Se está no fundo do mar clamando, Deus escuta e socorre. Amém, amado? Amém. Onde estiver, Deus escuta, Deus socorre. Então Deus está aqui conosco na rua principal, no número 69, e está com você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, onde quer que você esteja. Porque o ser humano é a coroa da criação. O ser humano, ele é a obra-prima das mãos de Deus. O ser humano é a menina dos olhos de Deus. Eu pensava que só os crentes, nós convertidos, éramos as meninas dos olhos de Deus. E quando eu estava lá no templo, assim de homem, eu dizia, os homens, digam comigo, eu sou a menina dos olhos de Deus. As mulheres falavam e diziam. Eu mesmo sendo homem, amém, Felipe, eu e tu somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos os meninos, amém, dos olhos de Deus. Amém? Todo ser humano é a menina dos olhos de Deus. Não mexe não, que crente tem dono. Glória a Deus. Não mexe não, que Deus protege. Como as pálpebras protegem os nossos olhos. Aleluia. Há uma sensibilidade tão grande, né, nos olhos da gente. O que vier assim, a gente logo, a pálpebra logo, né? Os cílios. Eu caí desse aqui, teve um estresse tão grande que os lados de cá caíram. Mas ainda de cima protege. Deus é assim. Não mexa com ele não, viu? Não mexa com ela não. Não mexa com ela não. Porque ela tem dono. Você tem dono. Amém? Você pertence a Deus. O ser humano pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, até para quem é convertido, que se o nosso inimigo, olha para aí, se o nosso inimigo tropeçar, a gente não deve dizer achei bom. A gente não deve vibrar. Porque senão diz o Senhor, removerei de sobre ele a sua mão. Ninguém pode vibrar com a derrota, com a miséria e com a desgraça do outro. Porque é a imagem e a semelhança de Deus. Conversão é outro departamento. Porque eu volto a dizer, com Deus não existe privilégio, mas existe o princípio da prioridade. Deus dá prioridade a quem dá prioridade a Ele. Amém, amados? Amém. Deus dá prioridade a quem dá prioridade a Ele. Por isso que, inclusive, no Salmo 18, versículo de número... Pode me achar o versículo, tá pequeno. Versículo de número 25, diz, com benigno te mostrarás benigno, e com homem sincero te mostrarás sincero. Amém? Salmo 18, versículo 25. Reciprocidade divina. Com benigno te mostrarás benigno. Essa reciprocidade, ela abrange o campo, inclusive, da relação sociável. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Pai Celestial nos perdoará as nossas. Se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial nos perdoará as nossas. Quer perdão? Libere perdão. Aleluia, Jesus. Libere perdão. E o liberar do perdão faz com que, inclusive, removamos de nós todas as sortes de maldição, amados. Quando nós liberamos o perdão, nós removemos de nossas vidas
todas as sortes de maldição. A Bíblia diz que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Em Hebreus capítulo 14, versículo 12. A raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Sabe o que é uma pessoa ser privada da graça de Deus? A graça já é ações do divino para conosco sem nós merecermos. Isso é a graça. Eu tenho há muitos anos ensinado aos irmãos, ou pregado, que a graça é o resultado da misericórdia de Deus e da longanimidade de Deus. Misericórdia e benignidade têm o mesmo significado, que significa tolerância. Não tem ninguém mais tolerante que Deus. Sim ou não, igreja? Sim. Para estar nos aturando, hein? Aleluia. Umas cocadinhas de sal, glória a Jesus que a gente é, irmão. Aleluia. Só Deus para ter misericórdia de nós. É, meu irmão? Só Deus para nos aceitar. Aleluia, do jeito que a gente é. Nos amar do jeito que a gente é. Nos responder do jeito que a gente é. Aleluia. Só Deus para não abrir mão de nós. Porque tem marido abrindo mão de mulher, tem mulher abrindo mão de marido, tem pai abrindo mão de filho, tem filho abrindo mão de pai. Mas Deus não abre mão de nós. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da gente. Porque Ele é benigno. Aleluia. Ele é misericordioso. Amém, amados? E outro sentimento do divino é longanimidade. Então, fica com isso aí na mente. Misericórdia e benignidade, que é a mesma coisa. Uma palavra está em hebraico e outra em grego. O significado é tolerância. Por isso que está escrito em Lamentações de Jeremias, que é pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. Que a gente não evapora. Pela misericórdia dele. Misericórdia e benignidade é a mesma coisa. Fala de tolerância. Aí junta esse sentimento ou esse caráter de Deus com outro chamado longanimidade. Longanimidade. Não tem nada a ver com trem, não tem nada a ver com aquele cachorro chamado Barcé, ou salsicha, ou cofap, que o focinho aqui, o rabo dele é lá. Não tem nada a ver com ser cumprido. Longanimidade tem a ver com colocar-se no lugar de. Amém? Que socialmente falando é empatia. Se colocar no lugar do outro. E a Bíblia nos diz em Hebreus 14 que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em todas as coisas. Ele não pecou, mas ele nos compreende, ele sabe, ele nos entende. Ele nos entende. Aí se junta a compreensão de Deus com a tolerância, igual graça. Aí ele toma minha serva, toma meu servo. Tu não merece, mas toma. Toma a bênção. Amém? Quem recebe a bênção, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Bênção é tudo aquilo que contrasta com maldição. Amém? Então quando eu digo receba a bênção, para você que está doente é saúde. Para você que está liso que nem eu é real no bolso. Amém? Glória a Deus. Para você que está triste é alegria. Para você que está fraco é força. Para você que está chorando, consolo. Para você que está passando por luta, vitória. Quem recebe a bênção da glória a Deus? Amém? Aleluia. É graça de Deus. A gente não merece, mas Ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. E já pensou a pessoa ficar fora disso? Diga misericórdia. Mas a raiz de amargura, o ressentimento, afasta a misericórdia, afasta a graça de Deus. Veja que coisa, né? Então, a reciprocidade, ela entra nesse campo da relação sociável. Como eu disse na ministração anterior, acaba se tornando um termômetro da nossa relação com Deus. Porque a gente pode até ir bem uns com os outros e não estar de bem com Deus. Você pode até ser um bom parente, que deve ser um bom familiar, um bom vizinho, um bom colega de trabalho, mas não está bem com Deus. Está bem com todo mundo, mas não está bem com Deus. Porém, é impossível estar bem com Deus
intrigado com alguém. Vê que coisa. É impossível estar bem com Deus, com ódio, com raiva, de mal, é a expressão, né? De alguém. Guardando mágoa, torcendo pela derrota, pela miséria, pela desgraça de alguém. Rogando praga. É impossível estar de bem assim com Deus. Por isso que o chegar-se a Deus é algo mais profundo, para que inclusive Deus se chegue a você. Então, é mais do que só orar. É um conjunto de coisas. Essa aproximação a Deus. Amém, amados? E o fato é que quando nos aproximamos dele, a vitória é certa. Quando nos aproximamos de Deus, o quadro muda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos eles exemplos como do que eu falei aqui quarta-feira passada do Gadareno, que espantava, que inspirava medo, pânico, mas depois que se aproximou de Jesus, foi visto em seguida, vestido, sentado e em perfeito juízo. Mas para terminar essa abordagem, um exemplo profundo do resultado trazido pela nossa aproximação a Deus. O Espírito Santo me lembra agora do caso Maria e Marta e Lázaro. Quando Jesus esteve na aldeia onde elas moravam e entrou na casa delas, Maria sentou-se aos pés de Jesus. Amém? Amém. E passou a ouvir tudo que o mestre estava ensinando. Marta, por sua vez, foi cuidar dos afazeres da casa. Foi lavar prato, foi varrer a casa, foi limpar o tapete, foi tirar as teias de aranha, as traças. Não sei porque quando tem laje, meu Deus, para aparecer traça. Né? E ela foi fazer as coisas. Ou não poderia ter deixado para depois. Ou então poderia ter feito antes, já que era um lugar propício à visita. Não é? Tanto tempo para fazer, foi fazer logo naquela hora que Jesus estava. Perdeu tempo. Indo fazer essas coisas. Já Maria ficou sentada aos pés de Jesus. Inclusive Marta até reclama. Não te incomoda não, mestre? Que Maria esteja aí, eu aqui. Aí Jesus disse: Marta, tinha fadigas com muitas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte. Amém? Cuide de fazer o que tiver de fazer antes do culto, ou então depois do culto, mas não deixe de vir para o culto. Cuide da sua casa antes de ir para a igreja, ou depois de ir para a igreja. Né? O bom é cuidar antes. Amém? Amém. Mas não deixe de ir para o culto. Eu vou cuidar da casa agora, não. Aí, chega a hora de vir para o culto, se atrapalha, se atrasa e não vem. Tanto tempo para fazer. Né? Glória a Deus. Agora você não vai receber ninguém, uma oração faça depois, mas não deixe de cultuar. É verdade. Aleluia. Não deixe de ter sua devoção, inclusive em casa. Não deixe de ter a sua devoção, inclusive em casa. Aí tudo bem, passa-se o tempo. O irmão delas morre lá na frente. Morreu Lázaro. Né? E se a gente fosse falar disso, ia tomar bastante tempo, mas eu quero falar do resultado dessa aproximação ao Senhor. Quando Lázaro morre e Jesus está indo já ao encontro dele, já está chegando na aldeia, a história vocês conhecem, a Bíblia diz que Marta sai correndo. Marta sai correndo. E chega para Jesus e diz: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando eu estou lendo o texto, parece que eu estou vendo o desespero de Marta. E a Bíblia diz, inclusive, que Maria ficou o quê? Já observaram esse detalhe? Maria ficou sentada. Porque quem se aproxima de Deus tem equilíbrio nas adversidades. Parece até perder, mas não perde a estribeira. Por que isso? Porque ela fala as mesmas coisas que Marta fala. Se você ler o texto de João capítulo 11, vai perceber que Maria fala as mesmas coisas que Marta fala. Porém, certamente a entoação é diferente. Sabe, amados? A reação é outra. Se eu tivesse aqui,
Por que essa calma? Glória a Deus. Por que esse momento zen? Porque esteve aos pés de Jesus. Quem está entendendo disso? Amém. Busque a Deus para ter calma. Busque a Deus para ter controle. Busque a Deus para ter equilíbrio. Busque a Deus para não se entregar ao desespero. A gente não é melhor do que ninguém. A gente se abala, irmão. Não, mas ser pastor, mas quem confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. Pode se abalar. É isso. Mas já ouviu falar de um programa que tinha antigamente, Balança Mas Não Cai? É o crente que se aproximou de Deus. Glória a Deus. Ele balança, mas não cai. Ele sente o impacto. Sente, irmão. Se disser que não sente, é mentira. É uma mania de ser super crente. Não tem como não. Mas não é, não, irmão. Agora recebe impacto. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Por quê? Porque está na presença. Está na presença. Ande na presença. Amém? Ande na presença. E você estará firme sobre a rocha. Virá os ventos, virão as tempestades de ímpeto contra você, mas você não desabará. Você não desabará, porque está firmado sobre a rocha. Pela misericórdia, eu estou firmado sobre a rocha. Eu tive um encontro essa semana com alguns colegas pastores e estava me lembrando exatamente da minha época de mais novo convertido. Pela misericórdia de Deus, mês que vem, não esqueçam essa data não, dia 22, olha, não esqueçam não. Dia 22 de setembro eu estou completando 52 anos, viu? Aleluia, eu gosto de presente, glória a Deus. 3 meses depois eu estou completando 37 anos de fé. Mas sabe como foi a minha jornada no começo? Intensidade na oração. Assiduidade nos cultos. Pode anotar, velho, dia 22 de setembro. Viu? Intensidade na oração. Intensidade nos cultos. Glória a Deus. Buscando a Deus. Amém? Porque o que já veio de tempestade, o que já veio de vento forte, mas eu estou aqui contando vitória. Se aproxime de Deus e você verá os resultados. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Você que está nos assistindo, entregue a sua vida para Jesus. Amém? Sei que de repente está afastado, não é ainda convertido, entrega a vida para Jesus. Quem quiser entregar a vida para Jesus, diz a mim aí no Face, eu leio depois. Pastor, eu quero me entregar para Jesus. Se alguém aqui quer se entregar para Jesus, se voltar para Jesus, é só dizer que a gente ora. Amém? Não custa nada perguntar, né? Custa nada perguntar, né, irmão? Não custa nada, não dói. Como a injeção que ninguém tomou de tramal, não dói. Não precisa abrir a carteira. Aleluia. Não custa nada perguntar. Quer voltar para Jesus? Quer se entregar para Jesus? Então faz isso com muita pressa. Amém? Glória a Deus. É para encerrar, menina? Então, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa noite. Quem recebeu esta palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus. Ô, glória. Aleluia. Pode encerrar, viu? Nosso cinegrafista, glória a Deus. Amém?